Olá a todos, iremos agora dar início à nossa quarta aula do curso técnico em manutenção automotiva. A aula de hoje tratará sobre manutenção mecânica. Nessa aula, iremos tratar basicamente de 4 principais pontos, dentre eles a definição de manutenção, as funções da manutenção, o MTBF, que é uma sigla em inglês que significa Mean Time Between Failure, e os tipos de manutenção. Iniciaremos com a definição de manutenção mecânica. A manutenção mecânica, ela é uma combinação de ações técnicas e administrativas, incluindo, por exemplo, a supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em estado no qual possa desempenhar uma função requerida. Algumas funções básicas da manutenção podemos, por exemplo, citar a efetuação de reparos, o selecionamento, o treinamento e a qualificação do pessoal que irá atuar na área de manutenção. Além disso, podemos citar o acompanhamento de projetos e montagem de instalações para poder otimizá-los. Além disso, podemos citar como função básica da manutenção a manutenção, o reparo e a revisão geral de equipamentos e ferramentas. O MTBF é uma sigla em inglês que significa Mean Time Between Failures. O que é isso? É o tempo médio entre falhas. Ele é um valor atribuído a um determinado dispositivo ou aparelho para descrever a sua confiabilidade. Este valor atribuído indica quando poderá ocorrer uma falha no aparelho em questão. Entre os tipos de manutenção, iremos abordar os 4 principais deles, que é a manutenção corretiva, que pode ser a não planejada e a planejada, a manutenção preventiva, a manutenção preditiva e, por último, a manutenção detectiva. O primeiro tipo de manutenção é a manutenção corretiva. Ela é conhecida por quebrar, consertar, ou seja, você só realiza a manutenção após a peça acabar a sua vida útil, ou seja, quebrar. Ela pode ser dividida em 2 tipos, a manutenção corretiva não planejada e a manutenção corretiva planejada. Na manutenção corretiva não planejada, ela é aquela conhecida situação de apagar incêndios, ou seja, a máquina ou equipamento quebrou e a manutenção, ou seja, o conserto precisa ser feito o mais rapidamente possível. A manutenção corretiva planejada é quando a máquina quebra, mas a sua manutenção será feita de forma programada, ou seja, é feito um planejamento após a quebra e o equipamento então ficará em pane até a data prevista. Como sabemos, a manutenção corretiva nem sempre ela é tão ruim, porque pode acontecer casos em que você não pode parar a produção para fazer a manutenção. Então, dessa forma, você deixa com que a máquina trabalhe até quebrar e programa o seu conserto. O segundo item fala sobre a manutenção preventiva. Ela se caracteriza pelo trabalho sistemático para evitar a ocorrência de falhas, procurando a sua prevenção, mantendo um controle contínuo sobre o equipamento. É considerada como ponto de apoio das atividades de manutenção, envolvendo tarefas sistemáticas tais como as inspeções, substituição de peças e reformas. A manutenção preditiva ela é a execução da manutenção no momento adequado, antes que o equipamento apresente falhas, e tem a finalidade de evitar a falha funcional ou evitar as consequências desta. A manutenção preditiva ela aparenta-se como uma continuidade da manutenção preventiva, só que na preditiva você faz a manutenção antes que o equipamento apresente a falha. E por último, trataremos sobre a manutenção detectiva, que é um tipo de manutenção efetuada em sistemas de proteção, buscando detectar falhas ocultas ou não perceptíveis às equipes de operação e manutenção. Esse tipo de manutenção é o mais caro dentre os outros, devido à necessidade de se utilizar equipamentos para a detecção dessas falhas ocultas, como por exemplo podemos citar o raio-x, a termografia e dentre outros.
nesse tipo de manutenção, os equipamentos são caros e é devido a esse fato que essa manutenção se torna bastante cara. A diferença entre a manutenção preditiva e detectiva. A principal diferença dela se dá pelo nível de automatização. Na manutenção preditiva, faz-se necessário o diagnóstico a partir da medição de parâmetros. Na detectiva, o diagnóstico é obtido de forma direta a partir de procedimentos das informações colhidas junto à planta. Ou seja, na detectiva, você leva o equipamento à máquina, faz a leitura das informações que essa máquina está passando e, a partir do processamento das informações, dos resultados que aquele equipamento forneceu, você chega a um diagnóstico. Aqui nós apresentamos algumas das principais referências utilizadas nessa aula e, dessa forma, nós concluímos a nossa unidade 4. Muito obrigado.